Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao programa Fala Professor. Hoje, um encontro especial, um encontro cheio de notícias. Temos uma estreia, que é o momento R8 Fitness, que vocês vão conhecer logo mais. Então, temos estreia de uma coluna, né, de um momento sobre qualidade de vida, atividade física, com o professor personal Robson Oliveira. Então, posteriormente, nós temos um resumo de notícias da semana e também temos ao final uma coluna especial falando sobre essa grande polêmica que aconteceu durante a semana, que foi a adultização. Tá bom? Então, eu vou compartilhar já com vocês aqui. Já vou compartilhar com vocês essa estreia da coluna do nosso professor, né, personal, professor de educação física, bacharel na área, licenciado na área, já lecionou para nós lá na Anhanguera, aqui em Jandira. Então vamos ouvi-lo rapidamente. É que é o seguinte, tem muita pessoa que treina e não gosta de fazer esteira, bicicleta antes. E tem aquela pessoa que não sabe se faz antes, se faz depois. Então, eu gostaria que você falasse da importância desse tipo de treino e se ele deve ser feito antes, depois. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá mais uma vez, né, professor? Vamos lá. Antes de falar desse tema, que é o cardio antes ou depois, né, do treinamento, antes da musculação ou pós-musculação, eu vou falar um pouco dos métodos de treinamento. Temos dois métodos de treino, que é o treino resistido, que é aquele que a gente faz aqui na sala de musculação, que faz 3 séries de 10, 4 séries de 10, 4 séries de 20, e nós temos o treino aeróbico, que é o treino que é na esteira, que seja na esteira, ou que seja na bike, ou que seja no elíptico, ou que seja até uma corrida na rua. A diferença entre os dois, a diferença é que o treino aeróbico, que é o treino da esteira, ele usa um tipo de fibra diferente do tipo de fibra da musculação. Então, são dois tipos de fibra diferentes. Fibra 1, que é utilizado na musculação, que é a fibra que tem mais força, porém ela não tem tanta resistência. E já a fibra 2 é a fibra que tem um pouco mais de resistência e você consegue resistir ela por mais tempo, por exemplo, lá na esteira, né? Então, saindo um pouco desse termo técnico, nós vamos para essa parte de qual é o melhor para fazer. Vamos supor que você queira uma perda de gordura, né? Que acaba sendo um assunto muito polêmico, né? Durante muito tempo se fala disso, cardio antes ou depois e tal, tudo mais. Mas vamos lá, tentar deixar bem claro para vocês. O que acontece? Você quer queimar gordura, quer diminuir a composição corporal. O que fazer antes? Teoricamente, você falaria, eu vou gastar minha energia maior na parte da esteira, né? 70% da minha energia na esteira e 30%, 20% do que sobrar da minha energia eu vou lá e gasto na musculação, sendo que não é a minha prioridade. Mas não é bem assim. Quando se trata de perda de gordura corporal, nós temos primeiro que fazer a musculação, fazer o treinamento resistido e no final a gente vai lá e faz o treino aeróbico. Justamente por conta dessa parte que quando você vem para a sala de musculação e começa a fazer os exercícios de resistência, você passa a começar a aquecer a musculatura, né? Você prepara a musculatura para as variáveis de temperatura que vai acontecer depois. E você vai lá para a esteira depois e acaba queimando toda essa gordura aí. Lembrando que não é o treinamento que vai fazer diminuir essa composição corporal ou vai fazer você emagrecer. O que vai fazer você emagrecer é o que você faz nesse período, entre um treino aeróbico ou outro treino aeróbico, né? Então, vamos lá, hoje você fez um treino de musculação, foi lá na esteira e fez lá o seu cardio. Próximo treino de cardio que você vai ser daqui a 2 dias. O que você fez nesse período? Como foi sua alimentação? Né? O que você colocou no seu organismo? Colocou gordura? Colocou bastante proteína? Como foi? Então, a diferença está nessa. Não é atividade cardio, não é a musculação que vai fazer você perder peso. O que vai fazer você perder peso é justamente o que você vai colocar no seu organismo, o que você vai propor para o seu organismo nesse período entre um treino e outro. Perfeito. Então, para quem está buscando emagrecimento, o ideal é fazer academia antes, musculação antes e posteriormente queimar bastante lá no aeróbico. Isso. E o inverso, quem não quer perder tanto peso, quer mais assim definição, tudo mais.
Exatamente aí, essa que está a questão, por isso de toda a polêmica, né? Teoricamente ia ser o reverso, né? Isso. Mas não. Quem quer aumentar a massa muscular, quem quer hipertrofia, a mesma coisa. Vem, faz um treino de musculação, né? Gasta sua energia maior ali na parte de musculação e no final você faz a parte do cardio. Por quê? Porque existe uma concorrência de treinamento, né? Um treino é concorrente do outro. Ou seja, vou usar outro termo. O treino aeróbico, a esteira, ela atrapalha no treino de musculação. O treino de musculação, ela não atrapalha lá na esteira. Entendeu? Então, por esse motivo, acaba que o interessante é sempre fazer a parte de musculação, que é o treinamento resistido, e o aeróbico no final. Interessante. Bom, pessoal, vocês viram aqui, e é um ponto interessante, tá? Que foi abordado aqui pelo professor Robson. No primeiro momento que ele passou por nós aqui, passou nesse aconselhamento, se você não faz academia, não está entendendo muita coisa. Mas na primeira situação, na primeira entrevista que ele deu para nós, ele falou sobre a importância da atividade física. A importância de você escolher fazer atividade física e ter paciência. O resultado não sai do dia para a noite. Então ele deixou claro a importância da paciência e citou alguns casos de pessoas que tiveram, a partir da atividade física, a partir da academia, tiveram uma melhora na sua autoestima, uma melhora na sua qualidade de vida. Então ele contou esses exemplos. E agora ele está falando para aquele pessoal que já faz academia, que não sabe, né? Eu faço, né, bicicleta, esteira antes ou depois, isso vai afetar meu treino. Então eu peço para vocês já de antemão, compartilhe esse momento R8 Fitness, nessa coluna R8 Fitness, esse momento, compartilhe com o seu colega, para que ele obtenha lá os seus melhores resultados e fique ligado, no próximo programa tem novos conselhos do professor Robson de Souza, tá? Então é importante destacar esta questão aqui, tá? Então vamos lá, antes de passar para as principais notícias, eu quero agradecer aqui os apoiadores desse trabalho. Começando lá ó, Império das Esfirras. Você conhece a Império das Esfirras? Império das Esfirras, sem dúvida, tem a melhor esfirra da nossa região. Sem dúvida, a melhor que eu comi. Então, eu tô falando como consumidor, né, como cliente. Então, a melhor que eu comi, a melhor esfirra que eu comi, que eu me alimentei, foi a do Império das Esfirras. E onde fica? Fica perto da Escola Edson Alves, próximo ali do cemitério, próximo de onde será, aqui no município de Jandira, o centro de comando de operações de câmeras da cidade. Então, fácil localização, Nicolau Maevski, vale a pena você ir conhecer, se alimentar lá. Também durante a semana tem almoço muito saboroso, muito gostoso, então convido vocês a conhecerem o Império das Esfirras. Quem é Educa São Paulo? Educa São Paulo, eu sou coordenador da Anhanguera Jandira, coordenador pedagógico, tá? Inclusive, se vocês acessarem lá o meu canal, @falaprofessorsamuel, vocês verão lá um aulão que eu fiz ao vivo sobre a calculadora financeira. Eu convido vocês, mais para frente eu vou mostrar este canal para o canal @falaprofessorsamuel no YouTube, tá? E sempre tem lá conselhos de matemática e tudo mais, que é a minha primeira formação. Então eu sou coordenador lá da Pedagógico da Anhanguera Jandira. E devido à demanda dos alunos por cursos rápidos, cursos profissionalizantes, curso de idioma, para além do curso técnico e para além da pós-graduação, foi constituída a Educa São Paulo no mesmo espaço, no centro de Jandira, em cima dos Correios. E lá tem vários cursos, muitos cursos mesmo, de cursos profissionalizantes e cursos de idioma, tá? Inclusive, hoje mesmo nós tivemos um seminário de inclusão digital, um momento importante para aquelas pessoas que têm dificuldade em acessar computador, tá? E hoje foi um momento especial, das 10 às 14 horas, que nós fizemos esse seminário de inclusão digital. Alguns tiveram seu primeiro contato com tecnologia nesse seminário, foi um momento muito especial. Você quer trazer mais segurança para andar nas ruas da sua cidade? Porque tem pessoas que acham que isso, o filme, por exemplo, é um item de luxo. E não é.
se você tem um item no carro, uma bolsa, uma joia, alguma coisa assim, e a pessoa que está do lado de fora percebe aquilo, claro que é um chamariz para poder assaltar você, para poder assaltar o teu carro. Então também isso filme é também mais segurança. E se for para fazer, que faça onde tem o corte computadorizado, onde tem um atendimento especial. E por isso eu indico o apoiador desse projeto, o Léo System, que fica na Via Expressa de Jandira. Você tem um sinal de trânsito ali, aquele sinal. Você olhou para o seu lado esquerdo, você localizará a Léo System. E claro, a academia, ele fala que não é academia, que é um estúdio, porque nasceu do trabalho dele de personal e ele mantém esse trabalho próximo aos alunos, sem aquela questão daquelas academias grandes que você faz academia solto, sem esse acompanhamento próximo. Não, o professor Robson, ele tem lá os profissionais que atendem diretamente próximo ao aluno, e essa academia fica na Praça 8 de Dezembro, Praça 8 de Dezembro aqui em Jandira, fácil de localizar, tá? R8 Fit Studio. Então, apresentados os apoiadores, sigamos para as principais notícias. Vamos lá, Break News do Fala Professor Samuel. Já antemão, @Fala Professor Samuel no YouTube, acessa lá, tá importante. Não tá aqui nos apoiadores, mas eu quero convidar vocês. Todos os sábados, às 11 horas, eu sou o novo integrante do podcast Diretamente Podcast. Então, eu convido vocês para acompanhar esse trabalho também lá no Diretamente Podcast. E, claro, o meu portal de notícias, psnews.tv.br, que veremos logo mais. Agora, resumo das principais notícias da semana. Para isso, eu vou abrir aqui o portal PS News. Vamos lá, psnews.tv.br. Esse daqui eu já comento com vocês, adultização. Reflexão sobre a denúncia apresentada pelo youtuber Felca. Muito falado, muito comentado. E eu vou trazer com um olhar diferente esse aspecto aí. Fique comigo que nós vamos conversar um pouco sobre essa questão. Mas antes disso, vamos ler aqui junto o resumo das principais notícias da semana. Vamos lá. Vídeo de Felca que denuncia adultização de crianças na rede gera reação no Congresso. Então, vamos lá. Um vídeo do influenciador Felca, publicado em 6 de agosto de 2025, com mais de 20 milhões de visualizações em poucos dias, denunciou a exploração de menores na internet e acusou a existência de um algoritmo P, que facilita a propagação de conteúdos sexualizados. A repercussão levou à apresentação de ao menos 32 projetos de lei na Câmara dos Deputados, além de projetos inseridos na pauta de votação da Câmara e proposta de CPI no Senado. Algumas iniciativas já foram apelidadas de Lei Felca. Importante, será objeto do meu artigo, da minha coluna, foi objeto da minha coluna no rádio hoje e será objeto desse debate que eu farei com vocês de opinião logo mais. Vamos lá. Congresso cria CPMI, Comissão Permanente Mista de Inquérito, para investigar fraudes no INSS, até que enfim, né? Porque a Justiça já falou que o ministro da época, né, Carlos Lupe, não deve nada e já liberou todo mundo. A gente não percebe nenhum caso de apreensão, nada envolvido em relação à questão do INSS. Ao roubo dos aposentados. Tem que usar o termo adequado para as pessoas entenderem do que se trata. Essa conversinha aí de retiraram dinheiro mesmo. E quem está pagando somos nós. Mas vamos lá. O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigará as fraudes do Instituto Nacional de Seguridade Social, Omar Aziz, se reunirá com o relator Ricardo Aires na segunda-feira, para alinhar o andamento da pauta. Vamos ver, por essa matéria se reuniram ontem. Vamos ver do que sairá esta CPMI. Lembrando que tanto Omar Aziz quanto Aires, nenhum dos dois assinaram o pedido de CPMI, ou seja, eles não queriam que acontecesse a CPMI.
Então, por lógica, eles não trabalharão com tanto afinco para descobrir os culpados aí. Mas, claro, a pressão social precisa vir em cima porque mexer com os mais vulneráveis, seja criança, seja idosos, é algo inadmissível. É algo inadmissível, algo que toca no nosso íntimo e que nos traz revolta. Trump acusa Brasil de execução política e defende Bolsonaro em pronunciamento. Vocês devem ter ouvido esse pronunciamento duro, né? E aqui está um resumo. Em coletiva nesta semana, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o julgamento de Jair Bolsonaro, classificando-o como uma execução política e afirmando que Bolsonaro é honesto. Trump também impôs tarifas de 50% do Brasil e pressionou para que o caso seja encerrado. Quem não esquece da primeira carta do presidente Trump, quando ele descreveu lá em cima: pare com a caça às bruxas a Bolsonaro e seus apoiadores. O Brasil ele seguiu para o outro caminho, deixou de lado essa questão. E ao deixar de lado essa questão, deixou de lado um dos pressupostos de negociação. Vamos lembrar que, independente do seu viés político, do teu olhar político, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos ele passou por algo similar. Teve a invasão no Capitólio, ele tinha a declaração dele pedindo para as pessoas não entrarem no Capitólio, saírem de lá, mas mesmo assim ele passou por toda uma chincana jurídica. Aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro estava no Brasil? Não estava no Brasil. Estão pegando o discurso dele da época quando ele falava, questionando a forma de voto do Brasil, como se aquilo tivesse uma trama golpista. A partir daquilo, não faz o menor sentido. Mas é isso que está posto, né? Então, para o presidente Donald Trump, ele se vê na figura de Bolsonaro como um perseguido político. E acaba, devolvendo isso e todo mundo paga, infelizmente. Ponto questão aqui, notícia nova, quente, rachadinha, saiu no Metrópole. Chefe de gabinete de Hugo Mota saca salários de funcionários. Quem é Hugo Mota? Hugo Mota é simplesmente o presidente da Câmara dos Deputados. Se vai sair anistia, por exemplo, tem que partir de quem? Do Hugo Mota pautar. Para sair a PEC, inclusive no acordo, lembra que é da obstrução que teve e tudo mais? Foi feito um acordo. E esse acordo ele falava o que, basicamente? Que primeiro seria votado o fim do foro privilegiado. Por quê? Por que o fim do foro primeiro? Vamos entender. Fim do foro primeiro porque hoje os deputados e senadores estão na mão do STF. Porque todos os seus processos, tudo aquilo que envolve indícios de crime, não precisa ser crime, qualquer indício vai para a mão do STF. E o poder do STF é gigantesco, em cima dessa questão, porque ele pode puxar um processo ali do deputado e falar: opa, você vai votar? Não estou falando que fazem isso, não estou falando que eles fazem isso, mas se os deputados querem tanto tirar o foro privilegiado, é porque algo está acontecendo nos bastidores aí. Então, tirando esse foro privilegiado, eles se sentem mais livres, essa é a fala, eles se sentem mais livres para votar, por exemplo, anistia. Votar, por exemplo, outras questões que não são populares dentro do Supremo Tribunal Federal. Então é importante a gente entender o contexto das coisas, tá? Antes de continuar, eu pergunto para você: você já se inscreveu aqui no canal da Tume TV? Pessoal, ajuda bastante a levar não só essa mensagem do programa Fala Professor, mas a mensagem de outros programas. O Diego tem feito um trabalho maravilhoso, trazendo pessoas de várias visões diferentes, de visões diferentes, posições diferentes, um programa mais cristão, outro programa menos cristão. E essa casa democrática, ela precisa que você curta, ela precisa que você compartilhe esse conteúdo. Então, convido você, já para um pouquinho aí, curta, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas também tenham esta informação. Nada melhor do que finalizar a semana, iniciar a próxima semana bem informado. Todo dia, de segunda a sexta pela manhã, eu faço um giro de notícias em minhas redes sociais. Por isso, @Fala Professor Samuel, e TikTok, Instagram, Facebook, YouTube,
tudo, @fala professor Samuel Rei. @fala professor Samuel. Você vai me encontrar em todas essas redes sociais que eu falei e todo dia pela manhã você terá um giro com as principais notícias, onde eu faço pequenos comentários dentro de 3 minutos, algo curto para você começar o seu dia bem informados. Então, o que aconteceu com esse chefe de gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o todo-poderoso que pode pautar anistia, que pode pautar o fim do foro privilegiado? 10 funcionários e ex-funcionários de Hugo Mota deram poderes para a chefe de gabinete movimentar os salários deles. Ela é ré por rachadinha. No total, essas pessoas acumularam 4.100.000 em salários, considerando apenas o período que estiveram lotados no gabinete de Hugo Mota. Ou seja, a chefe de gabinete mantém poderes para movimentar todo esse montante. Bom, se nós não vermos nenhuma investigação sobre essa questão, é porque existe acordo. Nós não somos cegos. Se nós não vermos nenhuma investigação mais forte, fica só nessa denúncia. Se nós não vermos nenhuma investigação mais forte, tem acordo. Como aconteceu com a Vaza Toca 2. Vocês viram as mensagens da Vaza Toca 2? Vocês viram que na audiência de custódia eles procuravam na rede social da pessoa para saber se a pessoa tinha uma visão anti-PT, para saber se a pessoa tinha alguma postagem de apoio ao ex-presidente, tinha a bandeira do Brasil. Vocês viram? Chegaram a ver essa reportagem? Eu falei dela aqui. Parece que sumiu essa reportagem de Globo, sumiu essa reportagem do consórcio. Isso é muito ruim, porque infelizmente não faltam pessoas que acreditam nesses veículos. E ao acreditar nesses veículos, ficam mal informados. É esse o termo. Ficam mal informados. Então, por isso eu convido vocês, sigam lá as redes sociais minhas, esses temas estarão sempre presentes, não importa se eu gosto ou não do tema. O importante foi destaque, eu destaco. É esse o ponto. E claro, vamos lembrar aí da Lei Magnística. O que é essa Lei Magnística? Lei Magnística é uma legislação dos Estados Unidos, prerrogativa do presidente dos Estados Unidos, para aquelas pessoas que cometem crime, contra a questão dos direitos humanos. Para quem não sabe, existe desde a reunião de Bretton Woods, desde 1944, se não me falha a memória, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 48. Quase todas as constituições pós a Declaração Universal dos Direitos Humanos segue esse tratado, assim como tem outros tratados. Ali está o pressuposto do que é direitos humanos. Tá? Liberdade de expressão é um direito humano? Sim, foi um direito dado por Deus. Se eu estou falando de liberdade, se eu estou falando de democracia. Demo é o quê? Povo, cracia, poder. Para o povo exercer o seu poder, ele não pode estar calado. Ele não pode ter receio do que falar nas redes sociais. Ele não pode ter receio de falar algo em público. Ele precisa ter liberdade. Ah, mas e se ele acusar uma pessoa de maneira errada? Por isso existem os crimes contra a honra. Mas esses crimes pressupõem o quê? Num Estado democrático de direito, pressupõem o quê? Quando você é acusado, que você tem o direito à defesa, ao contraditório, que você tenha acesso aos autos do processo, que você saiba do que você está sendo condenado, não o que está acontecendo no STF em relação ao 8 de janeiro. Porque o que não faltam são relatos de advogados que não tiveram acesso à peça inteira, que tiveram acesso à parte da peça. Situações como o advogado do Câmara, que é um dos investigados na trama golpista, ele divulgou uma declaração do Mauro Cid, que é um delator. Divulgou. Foi uma declaração, divulgou que o Mauro Cid ele falava que foi pressionado, que
Enfim, ele falava que basicamente tudo que ele falou foi sobre pressão, sobre tortura praticamente. E aí o que acontece? Quem é investigado? Ele. Agora nós temos uma outra senhora agredida, né, no presídio, né, agredida, e aí a advogada bate uma foto e essa foto vaza para a empresa. O que acontece? Quem é investigado? Ao invés de descobrir o que aconteceu com a senhora, ao invés de compreender que a senhora está injustamente presa, sabe o que fez? Investigaram, foram para cima da advogada. Então são situações que ferem diretamente os direitos humanos. Ferem diretamente. Eu vou mostrar para vocês aqui mais situações para a gente contextualizar essa questão da lei magnística. Eu vou mostrar aqui para vocês uma situação. Vamos lá. Voltar aqui. Ó. Olha aqui embaixo o que os advogados de direita do Brasil, esse é o perfil da rede social X, né? Antigo Twitter. Libertem o Jean. Autista, catador de recicláveis, preso no 8 de janeiro, absolvido há 5 meses, ainda tem o quê? Uma tornozeleira eletrônica. A defesa já fez vários pedidos a Moraes, vocês sabem quem é, e segue sem decidir. Ele segue sem decidir. Vamos lá. Ó, olha isso daqui. Olha isso daqui. Saiu até na revista Oeste. Absolvido há mais de 5 meses pelo 8 de janeiro, autista continua com tornozeleira. Advogados de Jean Brito da Silva já entraram com 3 pedidos no STF para a remoção do equipamento de monitoramento e nada. Eu ia trazer o vídeo aqui, mas achei que ia demorar muito tempo, eu poderia ter trazido o vídeo. É triste ver a situação, né, que esta pessoa que não fez absolutamente nada, foi absolvido. Por que a tornozeleira eletrônica? E o que me impressiona, sabe o que me impressiona? É que as pessoas se dizem, em grande parte, cristãos. Mas lá em Coríntios, capítulo 13, um dos pressupostos do amor, que é o maior de todos os dons, não vamos esquecer que palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não era isso? Então, o maior dom de todos é o amor. E lá está muito claro, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, você sendo cristão, você tem por obrigação se revoltar contra a injustiça. Olhar para uma situação como essa e não calar a tua boca. Se existe liberdade para falar, fale. Fale. Mostre que existe uma injustiça e que isso está machucando você. Quando eu li a matéria da Vaza Toga 2, agora, que eu vou deixar de novo aqui na descrição desse vídeo, quando eu li a matéria, eu parei umas 3 vezes para orar. E chorei. Porque a injustiça, ela machuca quem tem um coração que segue aos princípios de Cristo. Ela machuca, ela revolta. E tem gente batendo palma porque é de outro espectro político. Se é injustiça, não importa se é direita, se é esquerda, de onde vem. Nós temos que ser contra qualquer injustiça, digo nós cristãos. Temos que ser contra qualquer injustiça. Isso daqui que está na tela é o quê? Vou repetir. Autista, catador de reciclável, preso no 8 de janeiro. Vocês sabiam que tinham pessoa em situação de rua que foi presa no 8 de janeiro? Sabiam disso? Sabiam que tinham vendedor de algodão doce que foi preso no 8 de janeiro? Você sabia que teve alguém que foi vender bandeiras e foi preso no 8 de janeiro? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que teve uma cabeleireira daqui de São Paulo que escreveu de batom numa estátua uma frase do ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, presidente atual, que está saindo, né? Agora o Fachin que vai assumir. Escreveu, perdeu Mané. A frase não era dela. A frase era de Barroso.
né? Do ministro do STF. Quanto tempo demorou para tirar aquele batom da estátua? Vandalizou? E o que aconteceu com aquele que vandalizou de verdade a estátua do Borba Gato aqui em São Paulo? Compare. Qual foi a pena daquele que vandalizou de verdade a estátua de Borba Gato aqui em São Paulo? E compare com aquela que escreveu Perder Mané de batom, com pena que supera 14 anos de cadeia. E você, cristão, está batendo palma? É triste. Ver senhoras de 73, 74 anos, inclusive uma delas. Senhora precisa se cuidar, né? Passa quem tem um pouco mais de idade, osteoporose, aquela situação, precisa fazer atividade física, precisa ter suplementação de vitamina, tudo mais. Ela foi para o Pilates. E nessa de ir para o Pilates, a tornozeleira saía fora da rota. Justificou, mas sabe o que aconteceu? Voltou para cadeia. Mais de 70 anos. O que essa senhora quebrou, depredou de lá? Aí você fala, mas e aqueles que vandalizaram e tudo? Esses que vandalizaram precisam ser punidos, mas cadê as imagens? Cadê a descrição de este fez isso, este fez aquilo outro? Colocou tudo num combo? Organização criminosa? Associação armada? Crime contra o Estado Democrático de Direito? Por favor. É isso. Quando você olha para esse tipo de reportagem aqui, de 31 de julho de 23, no ano do fato, olha o que o diretor-geral da Polícia Federal estava falando. Pedi para contactar o Guinness Book. Prendi, olha só que beleza. Andrei Rodrigues quer emplacar a Polícia Federal no famoso livro dos Edwards com as mais de 2.000 prisões. Olha ali. Se vocês procurarem nessa imagem, você vai ver criança, você vai ver animal. Olha lá, dormindo junto. E quem assinou tudo isso não é um violador dos direitos humanos? Não merece uma lei Magnitsky? Vocês têm certeza disso? Tô falando para quem chega nas minhas redes sociais e começa a atacar. Não importa qual a sua posição política, todo cristão diante de fatos que mostram injustiça, ele precisa se injuriar, porque não cabe a injustiça dentro do coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não cabe. Vamos seguir. André Massiga, um professor de direito, apressa Diogo Mota em discutir a adultização, cumpre 2 objetivos: esvaziar o debate sobre a anistia e aproveitar o apelo do tema para endurecer regulação das redes. Assim agrada o governo e ao STF. Isso foi uma grande polêmica da semana, inclusive. Uma grande polêmica da semana. Por quê? Foi uma grande polêmica da semana. Porque o fato é que esta denúncia contra o Ítalo Santos, que é o influenciador, foi feita tempos atrás, em 2024, pela youtuber, atriz e apresentadora Antônia Fontinelli. Ela fez. E sabe o que a justiça fez? Mandou retirar o vídeo. Naquela época não teve comoção, teve 42 mil visualizações, mas não teve comoção. Ninguém falou nada. Agora, no do Felca, teve essa viralização toda e o resultado que está vindo aí é o quê? A possibilidade da criação de um órgão regido pelo governo federal que pode retirar a rede social da pessoa sem processo, preventivamente por 2 meses. Agora, quando a Câmara vota o Cadastro Nacional de Pedó, eu não vou falar aqui para não prejudicar o canal do meu amigo Diego, mas vocês sabem do que eu tô falando. Não, vocês sabem, né? Do que eu tô falando, né? Então foi votado na Câmara. Por que não foi colocado em prática até hoje?
Cadê o endurecimento de pena? A castração química, como é que esses deputados que estão gritando hoje votaram? Né? Quando o ex-presidente, ainda deputado, defendia a castração química e tudo mais. Cadê esse pessoal quando a ministra Damares falou da goiabeira, falou das questões que ela vivenciou relacionadas ao abuso infantil? Falando de questões que acontecem em tribos indígenas. Onde estava esse pessoal? Onde estava essa revolta? Então, né, diante de tudo que eu coloquei aqui, naquela época não tinha revolta, hoje tem. Pessoas que votaram contra projetos que combatiam a mesma situação tempos atrás, mas hoje estão colocando esse projeto debaixo do braço e estão lutando por ele. Que bom que estão lutando, mas vamos apontar a hipocrisia. Que é estranho, é estranho. Que é estranho, é estranho. Então essa postagem do doutor André Marsiglia, professor de Direito, faz algum sentido. Tá? E por isso eu trouxe aqui. Vocês viram que o pastor Silas Malafaia, ele passou a ser investigado pela Polícia Federal no inquérito sobre obstrução do processo que apura a tentativa de golpe. Esse processo, né? Existe a alegação que houve que essas manifestações do Silas Malafaia, do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, está atrapalhando o curso do processo, né? É isso que estão alegando. Mas o ponto interessante é que no dia 7 de setembro está chamada uma nova manifestação. E o grande financiador das manifestações da direita, principalmente na Paulista, é o senhor pastor Silas Malafaia. Qual a mensagem que está se passando, inclusive para os Estados Unidos, quando o Brasil começa a perseguir líder religioso por causa de uma alegação de possível obstrução, mas que o fato é que o que? Essa obstrução é o quê? Manifestação? Essa pergunta. Essa obstrução é o quê? É manifestação? Não faz muito sentido, mas tá posta a notícia, então tá aí. Samuel Puncher, jornalista do Metrópolis, ele trouxe o seguinte: a proposta do governo para regulamentar redes, criar um órgão chamado ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, vinculado ao Ministério da Justiça, ou seja, Lula. Esse órgão poderia, em uma canetada, tirar redes sociais do ar por até 30 dias, sem decisão judicial, sem entender que a plataforma ignorou pedidos de remoção de conteúdo da própria ANPD. Pessoal, é importante deixar claro que, mas o Samuel Puncher é um bolsonarista. Entra lá e vê se é. Não é. É um jornalista sério do Metrópolis. Tá aí. E o interessante é que, assim, tá essa questão toda, todo mundo falando, né? E algumas pessoas eu acho incrível, que eram pessoas que estavam batendo palma e compartilhando quando tinha crianças na parada gay. E aí? Está prestes a liberar participação de crianças em parada. Ó, o STF aí. Supremo Tribunal Federal. Então, essa hipocrisia precisa ser pontuada. Precisa ser pontuada. E vamos lá para o meu artigo da semana. Vou voltar aqui. O meu artigo da semana fala justamente sobre esse caso do Fel, que é bom que vocês estão passando aqui, então, ouvindo vocês, ó, Agosto Dourado, a entrevista que a doutora Anabel Sabatini fez aqui para mim e trouxe assuntos, assim, necessários, muito necessários. Eu convido vocês, façam a leitura. Aqui, o Fruto da Árvore Envenenado, aqui tem vários artigos, né, que foram escritos por mim, que foram escritos pela Thalita Nunes, nossa, já é jornalista também, que aqui, ó, tá vendo? Veneno que rouba alegria, falando sobre inveja. Então tem muito artigo aqui interessantíssimo para você. Manual de sobrevivência política, quanto a justiça vira alvo, um novo momento na graça do Filho de Deus, e se for passando aqui tem vários. Mas eu vou abrir aqui o último artigo. É esse artigo aqui que é o que eu vou conversar com vocês um pouco mais nesses últimos minutos aqui do nosso programa. Adultização. Reflexão sobre a denúncia apresentada pelo youtuber Felca. Aqui eu começo explicando,
né, a questão do Felca, vídeo ultrapassou 38 milhões de visualizações, foi postado em 6 de agosto. Começa a falar. O ponto mais crítico, que foi a denúncia ao influenciador paraibano Ítalo Santos, que foi preso, né, no último dia 15, aqui em Carapicuíba, tá? E interessante que, assim, um dos casos que mais foi destaque nessa questão do Ítalo foi a denúncia, destaca o caso, por exemplo, da Camilinha, uma adolescente que desde os 12 anos, meu Deus, boa parte dos livros que eu fiz de ler, que eu sou pedagogo, né? Sou especialista na área de educação, sou professor. E boa parte dos livros que eu li, né, sobre desenvolvimento da criança, compreende que até os 8 anos tem a formação de caráter. A partir daí começa o processo de formação de personalidade, e aí tem a puberdade, que é justamente ali próximo dos 12 até os 16 anos. Você tem um período muito forte de sexualidade, puberdade, e você decide colocar isto num lugar. Turma do Ídolo foi exposta a conteúdos sugestivos como danças sensuais e até vídeos de pós-operatório de implante de silicone aos 17 anos. Que crime! Absurdo. Então, após a denúncia, Ítalo foi preso dia 15 de agosto em Carapicuíba, São Paulo, e teve as suas contas, né, de Instagram e TikTok suspensa. Então, eu deixo claro aqui, né, que houve uma denúncia anterior em 4 de outubro de 24, feita por Antônio Fontinelli, e o título desse vídeo dela era "Chegamos ao fundo do poço, o que está acontecendo?". A conta teve 42 mil visualizações, mas por decisão judicial foi removida. E aqui começa o ponto que eu quero conversar com vocês. Causa-me tristeza saber que, segundo o Ítalo, os pais das crianças envolvidas no seu reality show, aí beleza, aprovaram a participação dos seus filhos em um ambiente que, no mínimo, era inadequado para menores de idade. Afirmar que falta legislação para proteger crianças e adolescentes é uma inverdade, para não falar mentira. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um estatuto completo. O que não faltam são legislações no Brasil, e o que sobra é militância para justamente fazer com que essas legislações não sejam cumpridas, principalmente quando se fala em abuso de criança. Esta é a realidade. Então, há um sistema de garantia de direito para essa faixa etária considerado um dos melhores do mundo. O problema está na família desestruturada, em que pais, por retorno financeiro, aceitam vender a inocência dos seus filhos. Isso é fato. O que não faltam são pais em rede social fazendo dança sensual com filha, com criança, ou incentivando. Por quê? Porque aumenta a visualização, aumenta clique, não tem essa preocupação com a preocupação da sua criança. Eu cresci ouvindo, e esse é um fato, porque eu ouvia muito, meu pai ouvia aqueles radinhos da Jovem Pan, e tinha, né, sempre aquele lema: família é o berço de tudo. Isso ficou muito marcado para mim. E até o fato de ser cristão, a família, de fato, é o berço de tudo. Isso é uma instituição maravilhosa, e não à toa é a instituição mais atacada pelo diabo. E por seus asseclas, por seus anjos, que estão muitas vezes em todos os lugares, inclusive na mídia, fazendo novela que desqualifica a família, que deixa a família numa situação. Então nós estamos caminhando por uma situação de quase anarquia. O fato é que, infelizmente, caminhamos para um cenário que pais, em vez de educarem seus filhos, aplaudem comportamentos que deveriam ser considerados errados ou até pecaminosos. Aí, da própria ideia de pecado, até dentro da igreja, né? Não se fala mais de pecado. Parece ruim falar de pecado. Se falar de pecado, o povo vai embora. Como se o mesmo Deus do amor não fosse também o Deus do juízo, né? Que julga com justiça e retidão. Ele deixou para nós um manual,
Quem segue esse manual, ensina o teu filho o caminho que deve seguir, mesmo depois de velho, não se esquecerá dele. Tá? Ah, mas por um certo momento ele se desviou do caminho, mas ele não esqueceu do caminho. Ele não esqueceu da verdade da vida. Né? Aquela verdade, a vida falada por Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, não existe impossível para ele. Não existe o perdido que ele não possa resgatar. Mas esse resgate é muito mais fácil quando tem algo na mente, no coração daquela pessoa que mostra para ela que ela está fazendo algo errado de acordo com os ensinamentos do seu filho, do seu pai. Agora o problema é que em casa os ensinamentos estão deturpados. Né? Então estão falando de regulação de rede e tudo mais, mas não se fala de família. O pecado, aqui ó, vou até aumentar a tela aqui para vocês. Ó, aumentar aqui, que essa parte eu quero destaque. O pecado precisa voltar a ser conhecido como errado. A promiscuidade não pode ser valorizada como expressão cultural, especialmente quando envolve crianças. Não só, mas especialmente. O lugar de uma criança não é onde ela quiser, mas onde possa brincar, aprender e desenvolver caráter e posteriormente a personalidade. Essa ideia de criança onde quiser, não existe isso. Isto está errado. Isto está errado. Lugar de criança, não é lugar de criança, não é onde ela quiser, não. Lugar de criança é onde ela possa brincar, onde ela possa se divertir, onde ela possa aprender, estudar, onde ela possa compreender o que é regra, o que é moral, o que é ética, o que é caráter, para que depois ela consiga construir uma personalidade sólida e não uma dupla personalidade. A cura para essa chaga social deve ser proclamada por todos e está fundamentada na base moral da nossa história, guiada pelos princípios da Bíblia Sagrada. O segredo, a resposta, a cura está na Bíblia Sagrada. A cura está na Bíblia Sagrada. E o problema é que a maioria dos influencers, infelizmente, estão desqualificando a Bíblia Sagrada. Nós estamos retornando à ideia do iluminismo, que olhava para tudo que envolvia a Bíblia Sagrada e falava, isso é trevas. Nós estamos falando de inversão de valores. Nós estamos falando de inversão de valores, porque aqueles que deveriam ser sal da terra e luz do mundo, ou seja, diferencial aqui na terra e resplandecer a luz de Cristo, que está em sua palavra, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, se a palavra de Deus resplandece em mim, na minha vida, no meu dia a dia, no meu cotidiano, no meu andar, no meu falar, no meu trabalhar, a luz de Cristo está em mim, em tudo que eu faço. E se isso acontece, eu estou cumprindo o mandamento de Cristo. Consegue compreender? E onde há luz, as trevas vão embora. Isso é um fato. Onde há luz, as trevas vão embora. Então a resposta para essa escuridão moral que está acontecendo no Brasil, no mundo, na verdade. A resposta para essa chaga social, como eu disse, uma doença social, que é essa lascívia, a sexualização, inclusive de criança, o que é um absurdo 2 vezes mais, ou mais de 2 vezes. Porque nós estamos falando da próxima geração. Cadê a inocência das crianças? Se perdeu. Hoje, eu trabalho numa escola que tem da pré-escola até o 5º ano. Infelizmente, né?
Eu já percebo crianças bem pequenas com a mãe incentivando a sexualização precoce, já falando de namoradinho. Pessoal, isso é preocupante. Vamos abrir o olho. É necessário parar de divulgar músicas, inclusive em escolas, que promovam sexualização de crianças. E aqui eu vou ser um pouco mais radical. Deveria ser proibida proibida a vinculação de alguns tipos de música. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Estão acabando com a inocência das nossas crianças, com a inocência, com a anuência dos pais. É fácil apontar o dedo pro Ítalo, é fácil apontar o dedo para aquele que replica esse tipo de conteúdo porque aumenta o engajamento nas redes. Primeiro que eu não consigo entender uma pessoa que sente alegria em ver aquele tipo de vídeo que era produzido por esse senhor que foi preso. Não consigo ver. É algo que precisa ser uma pessoa que precisa de tratamento, precisa de cuidado. Ou, né, em último caso, se cometeu algum tipo de delito, precisa de cadeia. Porque é impossível sentir qualquer coisa que não seja revolta a ver aquele tipo de vídeo. E eu não vou mostrar aqueles vídeos, mas é fácil vocês procurarem aí no YouTube que vocês vão achar, né? O nome do influenciador eu coloquei aqui, então é fácil achar. O adultério deve voltar a ser discutido nos lares, em vez de incentivar o início precoce de vida sexual. Desculpa, a Bíblia é só uma. Precisamos refletir sobre os rumos da nossa sociedade, onde adultos deixam de corrigir e orientar as crianças, relativizando o certo e o errado. Sem uma base de princípios, estaremos construindo uma sociedade sem direção, sem fé e em uma busca desenfreada por coisas perecíveis, ou seja, formaremos adultos sem valores. Bom, eu convido vocês, me siga nas redes sociais, @falaprofessorsamuel. Sigam o meu trabalho na psnews.tv.br. Todo sábado às 9 da manhã estou no Jornal de Sábado. Às 11 horas da manhã estou lá no podcast diretamente. Eu convido vocês, eu vou retornar aqui para falar, para apresentar e agradecer, né, esses apoiadores que de forma muito especial têm permitido que esse programa estivesse no ar, permitido todo esse trabalho meu na comunicação. Então vai aqui o meu agradecimento e o convite para vocês conhecerem um pouco mais do Império das Esfirras. Como eu disse, fica na Nicolau Maevski, ali próximo da Escola Edson Alves, muito fácil localizar. Educa São Paulo, Anhanguera Jandira, em cima dos Correios. Curso profissionalizante, idiomas, curso superior, curso técnico, curso superior e pós-graduação. Vem comigo, marca um horário, a gente conversa. Se você tem dúvida do curso que você vai fazer, eu te oriento para o melhor caminho de acordo com o seu projeto de vida. Léo System, como eu disse, é mais do que um Insufilme, é mais do que um som, você precisa de qualidade. Se é num som, você precisa de uma instalação que não te dê trabalho depois, na parte elétrica. Se é um Insufilme, você precisa de um Insufilme de qualidade, com corte preciso, tá? Que, de fato, né, lacre o seu carro, como posso dizer, para olhares de fora que pode cobiçar algo que está lá dentro do carro. R8 Fit Studio, uma academia pequena, que é mais próximo de um estúdio do que de uma academia, pelo contato direto que você tem com um profissional de educação física devidamente credenciado no no Conselho Regional de Educação Física, no CREF, tá? Então é isso, pessoal. Meu agradecimento a todos vocês em mais esse programa. É duro falar. É duro falar e é duro ver o caminho que o mundo está seguindo. A resposta para tudo é Jesus Cristo.
A solução não virá da política. A solução não virá de homem. A solução virá do céu. Senhor Deus. É duro. É duro ver isso. E eu convido vocês. Ore. Busque. Ore pelo nosso país. Ore por nossas crianças. Mesmo que seja em silêncio. Mesmo que seja sem palavras. Mesmo que seja como Ana, só mexendo a boca. Que o seu coração seja marcado pelas pisadas de Cristo. Que Ele faça morada em sua vida. E Ele fazendo morada em sua vida, você olhará para a injustiça, independente de você gosta ou não da pessoa. Você não vai folgar com a injustiça. Você não vai aceitar a injustiça. Porque você sabe que aquilo que nós desejamos ao nosso próximo está muito mais próximo de acontecer na nossa vida do que na vida do próximo. Plante amor. Deseje amor. E eu não tenho a menor dúvida que a nossa casa estará blindada contra esse tipo de assunto que nós tratamos aqui. Que Deus proteja as nossas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus proteja o nosso lar. Que a nossa caminhada aqui na terra seja uma caminhada de luz. Que possamos sentir o toque do céu em tudo que fizermos. Que possamos ser guiados pela palavra de Deus que cura e muda história. Que possamos ver crianças sendo transformadas pela mensagem de Cristo Jesus. Que possamos compreender que a palavra de Deus é muito mais do que um livro. Que as Escrituras é muito mais que um livro. Que estamos falando de salvação. Salvação de um mundo de trevas. Salvação de um mundo de pecado. Salvação que o errado virou certo. Salvação de pessoas que não estão sem caminho, estão sem direção, estão procurando até retirar a sua vida. Mas se hoje você está nessa situação, existe uma luz, existe um caminho, existe uma direção. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se o seu coração está turbado? Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus Cristo. Na casa do Pai há muita morada. Há muita morada. Mas está difícil. No mundo tereis aflição. Mas eu venci. Jesus Cristo deixou a mensagem, deixou a lição. E deixou claro que tudo podemos nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o programa de hoje, essa é a mensagem de hoje. Meu agradecimento. Sigam Tume TV, sigam esse canal abençoado, curte esse vídeo, compartilhe com seu amigo. Semana que vem estamos de volta com mais professor Robson Oliveira, com mais notícias, talvez com novos entrevistados. É isso. Meu muito obrigado para você. Meu desejo que você tenha um final de semana abençoado, uma semana abençoada e que tudo que foi falado aqui possa ser transformador para a sua vida também. Porque Cristo transforma, Cristo muda, Cristo é luz em meio às trevas. E se há treva, se há problema, a luz chegou. E a luz é Cristo Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.